Boa tarde a todos. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer profundamente a direção da casa por esta oportunidade de participarmos desta casa, de aprendermos tanto com as entidades espirituais e com todos aqueles que chegam até nós, certamente com algo, com alguma riqueza para o nosso espírito. Então, como a Estelinha já disse, o tema desta palestra são as ocorrências históricas do Espiritismo no Brasil. Antes disso, porém, nós vamos falar um pouquinho sobre o que foi o Iluminismo, né? O Iluminismo foi uma mudança de paradigma na Europa do século XVIII. Como nós sabemos, um pouco antes do século XVIII, nós tínhamos a Idade Média, uma idade de trevas, que não permitia nada. E o Iluminismo veio como um movimento intelectual defendendo a valorização da razão em detrimento da forma, em detrimento da fé cega, né? A fé dogmática, para que nós pudéssemos entender o mundo e os fenômenos da natureza de uma maneira racional. Defendeu o desenvolvimento científico e acreditava que levava ao progresso da humanidade e à formação de uma sociedade sem injustiças e, principalmente, sem tirania. Alguns iluministas ilustres, François-Marie Arouet, e vamos aproveitar e fazer uma recordação do francês, né? Denis Diderot, Jean d'Alembert, Charles-Louis de Secondon, Jean-Jacques Rousseau, esse aqui é mais famoso para nós, e os ingleses Adam Smith, David Ricardo, ou Richard, e John Locke. Estas criaturas, eles eram contrários ao absolutismo e à concentração do poder real. Defendiam as liberdades individuais, eram críticos do mercantilismo e propunham o liberalismo como alternativa econômica. Então, aquele princípio de liberdade, igualdade, fraternidade, que estava fermentando na França e em alguns outros lugares da Europa também, eclodiram num determinado momento e trouxeram para nós uma nova perspectiva de encarar as coisas. E aqui no Brasil, a principal influência do iluminismo foi no processo da Inconfidência Mineira, né? Alguns inconfidentes conheciam as propostas iluministas e a usaram como base para fundamentar a tentativa da independência no Brasil. Depois aquilo a gente já sabe no que deu, né? É claro que estas ideias novas traziam muito desconforto às ideias antigas e quem defendia as ideias antigas, mas nada que é para o progresso fica para trás, né? E o Espiritismo, como é que aportou aqui no Brasil? Os brasileiros das classes mais altas da sociedade iam estudar nas universidades europeias e tomavam contato com as novas ideias e traziam para o Brasil, como trouxeram as ideias do iluminismo. O Espiritismo parece que pegou uma carona nessas ideias iluministas e aportou aqui no Brasil. Aquilo que acontecia nos saraus do resto do mundo, o que acontecia nos saraus lá da Europa? As mesas girantes, as mesas falantes, né? Então, que trouxeram uma contribuição fabulosa à doutrina, também vieram para o Brasil. Estes saraus também eram realizados aqui no Brasil. César Lombroso, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, William Crookes, entre tantos outros, foram pensadores e cientistas importantes do seu tempo que se dedicaram ao estudo e à divulgação de alguns dos princípios espíritas. Estas personalidades foram muito importantes para a nossa doutrina. Com a publicação do Livro dos Espíritos e de outras publicações que se sucederam ao Livro dos Espíritos, o Espiritismo ganhou o interesse de muitas pessoas. Então, aquilo que era mais ou menos restrito a um número pequeno
de pessoas começou a ser divulgado. Além de fascinantes, as revelações dos espíritos estavam livres do conservadorismo católico e alinhadas às ideias mais modernas. O espiritismo logo virou uma opção mística mais estimulante para os intelectuais que desprezavam o controle moral exercido pela igreja. Imaginem que confusão que foi isto, né? Com o apoio de figuras respeitadas da sociedade brasileira, o espiritismo ganhou legitimidade. Então, vejam que, no início, o espiritismo ficou restrito às classes mais altas, que se interessaram em estudá-lo. Foi uma doutrina que não veio para se impor, mas ela, sim, desejou ser estudada para ser compreendida e, futuramente, para ser assimilada. Desde a década de 1850 até 1880, apenas membros da corte brasileira e portugueses, agrícolas escravocratas, participavam das sessões e financiavam os materiais espíritas. As coisas que deveriam ser impressas, né, eram financiadas porque, naturalmente, precisava de dinheiro para fazer isso. A longa permanência e a estimativa de perpetuidade do espiritismo acontece e acontecerá por sua adaptação aos costumes do povo brasileiro. É como nós dissemos, não veio impor nada. Ela veio trazer algo que permitia uma adaptação. Depois a gente vai ver como esse processo foi interessante e é interessante para nós até hoje. E a igreja? A igreja tinha que reagir. Ela era dominadora desde sempre, e, de repente, aparece uma doutrina que diz, não é nada disso, vamos estudar uma maneira diferente de ser e de aprender. Ela teve uma reação, principalmente na Bahia, onde essa reação foi mais rigorosa. O grupo baiano incomodava não só a igreja, mas também as famílias donas de escravos, porque contrariadas com a postura abolicionista dos espíritas. Então, eram contingências sociais, eram contingências políticas que vinham de encontro, né? Não ao encontro, mas de encontro, formando um paredão na frente das ideias espíritas. E foi preciso disfarçar o lado religioso para que as perseguições cessassem. E aqui nós temos uma frase, um parágrafo de Kardec, numa revista espírita. Ele diz o seguinte, que a verdade não se prova pelas perseguições, mas pelo raciocínio. Em todos os tempos, as perseguições foram as armas das causas más e dos que tomam o triunfo da força bruta pelo da razão. A perseguição não é um bom meio de persuasão. A gente sabe hoje isso, né? Quando você quer... Entretanto, a doutrina espírita, fazendo um parênteses, também não quer persuadir ninguém. Ela apresenta fatos e convida a todos que analisem esses fatos sob a ótica da razão. Ela não impõe nada a ninguém. Inicialmente, para vocês imaginarem, né, houve uma desorganização inicial, né? As ideias proliferaram sem muita organização. Então, havia alguma coisa aqui, uma coisa ali, e a coisa foi se espalhando sem muita organização. Misturar espiritismo com ritos africanos e nativos fazia sentido apenas para quem não conhecia a doutrina a fundo. Até hoje há uma confusão em relação a isso. Pelo fato dos ritos africanos apresentarem também manifestações mediúnicas, o povo acha que é tudo espiritismo. Até chamavam de autoespiritismo e baixo espiritismo. Não existia nada disso, né? Quando nós tivermos que conversar com alguma pessoa, esclarecer alguma pessoa em relação à nossa doutrina, temos que dizer, não existe isso de baixo espiritismo e alto espiritismo. O espiritismo é um só, o que foi codificado por Allan Kardec. Uma frente unida definiu como deve funcionar um centro espírita,
como devem ser feitos os atendimentos e quais são as estratégias para que o movimento não pare de crescer. Augusto Elias Dias criou a Federação Espírita em 1884. Né? Então, veio para ajudar a colocar as ideias mais ou menos em ordem. As divergências, né? E como é que funcionou a parte do sincretismo religioso? Os trabalhos de caridade fazem parte mais da faceta religiosa do espiritismo, que ganhou muita projeção aqui no nosso país. Né? A faceta religiosa aliada à caridade foi a que realmente trouxe uma luz, um brilho maior à doutrina. Os aspectos científicos ficaram mais a cargo da elite. E nesse meio, nessa confusão, surge Bezerra de Menezes, que determina para o espiritismo um movimento mais coeso. Ao mesmo tempo que o espiritismo saía da elite para penetrar nas classes populares, o espiritualismo das senzalas se viu livre para circular pelas cidades a partir do fim da escravidão, em 1888. Uma coincidência propícia para uma fusão. O movimento espírita forma-se no aspecto religioso e, por isso, ele fica bem-sucedido. Ele é bem-sucedido. Celebrado o Pacto Áureo, né? Então, foi para tentar organizar a bagunça, surge o Pacto Áureo, que, aliás, nós ficamos sabendo também de outras fontes que ele não foi muito bem aceito. Mas o que foi ele? Foi celebrado entre a Federação Espírita Brasileira e representantes de várias federações e uniões de âmbito estadual, visando unificar o movimento espírita nacionalmente. Ele foi assinado na sede da FEB, na cidade do Rio de Janeiro, em 5 de outubro de 49. A expressão é atribuída a Arthur Lins de Vasconcelos Lopes, um dos seus signatários na época. E qual era o objetivo desse Pacto Áureo? Orientar o movimento espírita, recomendar normas e diretrizes, servir de base para o entendimento entre as instituições, viabilizar a convivência entre as mesmas, sem prejuízo, essa coisa a gente devia até ter grifado, convivência entre as mesmas, sem prejuízo da liberdade de pensamento e da ação individuais. Essa liberdade é que patrocinou um pouco da falta de união, mas isto veio ser muito patrocinado, principalmente por Dr. Bezerra de Menezes, né? Muito auxiliada pela intervenção dele. Muito bem, acabou a história. Agora nós vamos meditar. Os homens levaram o espiritismo a sério desde Kardec. O que começou como uma brincadeira acabou na codificação de uma doutrina e sua consolidação no Brasil, onde o aspecto religioso ganhou destaque. Apesar da oposição feita pela Igreja dominadora, os homens não desistiram. Aqueles que assumiram aquela doutrina como algo racional, como algo bom, não desistiram, apesar das divergências, porque acreditaram nos efeitos que o espiritismo faria na transformação das pessoas, porque sentiram esses efeitos na própria pele. Imagine você se deparar com uma doutrina, como isso aconteceu conosco aqui, todos nós. Você se depara com uma doutrina que te explica certas coisas que não eram explicadas, que eram consideradas que eram dogmas considerados, não era para a gente conversar sobre aquilo, né? Tabus, exatamente. Aí, de repente, você encontra uma doutrina que te explica as coisas e você, puxa, mas é isso mesmo. Muitos de nós já devem ter percebido que era uma coisa mais ou menos antiga, né? Que nós já não era a primeira vez que a gente entrava em contato com esse tipo de assunto. Né? Qualquer mudança, agora a nossa reflexão aqui, qualquer mudança traz desconforto, desestabiliza,
até que as coisas possam revelar o quanto valerá a pena mudar, adotar novas posturas, acionar a racionalidade na fé. Nós sabemos disso, a pandemia veio nos mostrar o quanto é difícil mudar. Ela veio trazer fez uma bagunça na nossa vida, e para que nós nos ajustássemos de novo a essa nova situação, a pandemia exigiu mudanças. E como fica o nosso processo de flexibilidade em relação às mudanças? Até hoje nós estamos sendo vítimas entre aspas, né, dessas mudanças. E relembrando a tenacidade que foi adotada pelos homens que seguiram e divulgaram o Espiritismo. Nós temos a mesma tenacidade em relação àquilo que nós cremos? Ou nós dançamos conforme a música e variamos? Não. Nós acreditamos nos nossos objetivos, nas nossas metas, ou ainda não? Como anda a nossa disposição em mudar quando isso se torna necessário? Aproveitamos os ensinamentos da doutrina para rever antigas ideias limitadoras? Ou é muito confortável que essas ideias limitadoras direcionem o nosso destino para lá e para cá? Às vezes é cômodo. Imagina, eu não estou afim de assumir as minhas responsabilidades. Essas ideias limitadoras me jogam para lá e para cá. É muito mais fácil, né? É aquela história, meu marido não deixa, né? Quando alguém quer pedir alguma coisa para você, não, meu marido não deixa. Então, é fácil, é simples. Mudar é muito difícil. Assumir a sua postura diante da vida não é fácil. Pretendo mudar ou permanecer como estou? Vamos mentalizar e pensar nisso. Gandhi disse que nós temos de ser a mudança. Olha que difícil. Nós temos de ser a própria mudança, né? E ele foi, né? Ele foi a mudança. Hamed, no livro A Imensidão dos Sentidos, diz o seguinte: na realidade, quem se permite mudar pode ficar inicialmente numa situação desconfortável, visto que poderá ficar exposto a algo que não contava ou que não havia percebido. O que acontece é que, quando alteramos o nosso status quo, modificamos nossa antiga maneira de interpretar, entender, expressar e dar sentido e importância às coisas. A partir disso, nossas zonas de estabilidade ficam temporariamente ameaçadas. Nosso jeito anterior de ser e ver não funciona mais. Tudo isso acarreta uma batalha interna que gera desconfiança, medo e insegurança, até que nos reestruturemos novamente e até que nós saibamos que vale a pena investir nessas mudanças. Não é? Às vezes a gente acha, será que vale a pena mudar ou deixa isso como está? É mais cômodo deixar como está, mas às vezes investir numa mudança nos trará uma grande felicidade. Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, ela diz assim: quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta, através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Nenhum milagre ou inusitado ocorre nessa atitude que resulta do empenho individual. Então, depois, nesse livro Ser Consciente, ela fala muito sobre o nosso querer, o nosso poder e o nosso realizar. É muito importante que retomemos esses esclarecimentos.
Então, nós dizemos assim, para encerrar a nossa participação, que estas considerações nos preparem o espírito para mudar quando a vida solicitar mudanças. Este século XXI, este terceiro milênio, veio apressar a necessidade de realizarmos mudanças e que elas sejam fixas aos princípios do nosso crescimento espiritual, que elas possam fixar-se ao nosso crescimento espiritual. Sejamos gratos a esta doutrina que veio abalar os alicerces das nossas antigas crenças, explicando-nos as causas das diversas experiências pelas quais passamos na vida e proporcionando aquele maravilhoso alento às nossas almas, quando, segundo Jesus, nos será dado segundo as nossas obras. Não é assim? Não é assim que nós devemos patrocinar essa nossa escalada espiritual, percebendo o momento exato em que devamos mudar, em que devamos assumir uma nova postura para dar continuidade ao nosso crescimento e não estacionarmos. Muito obrigada a todos, que Jesus continue nos abençoando.